Boa noite, gente. Vamos iniciar aqui nossa aula. Programei o seguinte para nós. Primeiramente, vocês vão assistir um documentário rapidinho, 20 minutos. E durante a exibição do documentário, eu vou pausando e vou fazendo os comentários, tá certo? Aí eu vou pedir para que vocês vão anotando, caderno, rascunho que vocês tiverem aí à disposição. E depois nós vamos comentar sobre o movimento feminista e as questões de violência contra as mulheres, tá? E por fim, são as questões de vestibulares, de Enem e de outros vestibulares, tá bom? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui o documentário para vocês, aí vocês me dão um feedback. Pra mim aqui tá bom. Tô botando um retorno aqui, o som, o áudio tá legal. Pra vocês aí tá bem, tá bom? Tá bom? Respondam-me, por favor. Ok, Evelyn, obrigado. Então vamos lá. Ó, essa é um documentário. A série é História Direto ao Assunto. O episódio aqui é o feminismo. Tá bom? Vamos lá, eu vou iniciar aqui para vocês. Agosto de 1970. 50 mil feministas vão para as ruas nos Estados Unidos em uma greve de um dia em prol da igualdade. Mas nem todos os espectadores concordam. Excuse me, do you agree with this women's liberation movement? No, I don't. Why not? Because I like the way it is. Desde que foi criado, o movimento feminista trouxe grandes mudanças para a sociedade. Nos Estados Unidos e na Europa, mais mulheres se formam na faculdade do que homens. Quase a metade dos médicos de países desenvolvidos são mulheres. E até 2019, mais de 70 nações tiveram mulheres no poder. Mas o objetivo de conquistar a igualdade total continua distante. Pelo mundo, eles ocupam menos de um quarto dos cargos no poder legislativo. E a lei garante direitos iguais a mulheres e homens em apenas 8 países. Faz mais de um século desde que a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a dar às mulheres o direito ao voto. Mas o movimento ainda está lutando pelos direitos das mulheres ao redor do mundo. O feminismo, em resumo, é a crença de que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos, poderes e oportunidades que os homens. Por que ainda é um problema? E até onde teremos que ir? Ok, vocês pegaram o conceito do que é o feminismo, né? A ideia do feminismo é de que homens e mulheres, ou seja, mulheres, têm os mesmos direitos que os homens, tá? Esse é o contexto do feminismo, não tem nada a ver com supremacia das mulheres em relação aos homens, tá? Mas é uma questão de luta por direitos, tá? Os mesmos direitos para a condição de gênero, seja masculino ou feminino. This is a war in which women hold responsible military positions on an equal footing with men, submitting to the same discipline, earning the same pay. A Segunda Guerra Mundial mudou drasticamente o papel feminino na sociedade. Instead of cutting out dresses,
This woman stamps out the patterns of airplane parts. Instead of baking cake, this woman is cooking gears. Com os homens lutando na linha de frente, as mulheres assumem trabalhos tradicionalmente masculinos em casa. Elas trabalham como engenheiras e mecânicas, construindo armas, navios e aviões. Dirigem ônibus, trens e caminhões de bombeiro. Também servem no Land Army, realizando a colheita, e como lenhadoras, as chamadas lumberjills. Mas quando os homens retornam, as mulheres são encorajadas a se concentrar nos serviços domésticos. Nos anos 50, como programas de TV como Living to Bevier deixam claro, o lugar da mulher volta a ser dentro de casa, cuidando da família. I think the nicest life is certainly at home. It's much nicer than sitting punching books and horrid things like that, don't you think? Com a Segunda Guerra Mundial no passado, em 1960, uma americana média está casada aos 20 anos. Um banco pode se recusar a lhe dar um cartão de crédito sem a assinatura do marido. Profissionalmente, menos de 4% dos advogados e 7% dos médicos são mulheres. Se alguma funcionária engravida, a lei permite que ela seja demitida. E para cada dólar que um homem recebe, a mulher que faça o mesmo trabalho recebe apenas 60 centavos. Mas o início da década de 60 é quando o feminismo moderno tenta mudar tudo isso. Principalmente após a criação de um remedinho revolucionário, a pílula anticoncepcional. Pela primeira vez na história, as mulheres têm um método contraceptivo simples, discreto e confiável. A pílula rapidamente se espalha pelos Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Reino Unido. Em 1962, 1,2 milhão de americanas usam a pílula. The day that you start taking your pill is determined by when your period starts. Agora, as mulheres podem decidir não ter filhos e se concentrar nos próprios estudos e em seguir uma carreira. Mas quando fazem isso, elas logo descobrem que as expectativas tradicionais dos papéis de gênero são difíceis de mudar. We want to be sure that women are used as effectively as they can to provide a better life for our people, in addition to meeting their primary responsibility, which is in the home. Algumas mulheres discordam. There's a terrible contempt for women implicit in this glorifying insistence that women's fulfillment is motherhood and only motherhood. Em 1963, a jornalista Betty Friedan publica o livro A Mística Feminina. O livro revela a infelicidade silenciosa de muitas donas de casa americanas e assegura às mulheres que desejam mais do que casar e ter filhos que elas não estão sozinhas. O livro logo se torna um best-seller, uma faísca que acende uma nova onda do feminismo, não apenas nos Estados Unidos, mas pelo mundo ocidental. É o momento ideal para uma revolução. Enquanto o país luta pelo movimento dos direitos civis, as mulheres começam a defender os próprios direitos também. The Civil Rights Act of 1964 is signed at the White House by President Johnson. As feministas lutam para que adicionem a palavra sexo à Lei de Direitos Civis de 1964. No último minuto, elas conseguem. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice. A Lei dos Direitos Civis torna ilegal que uma mulher seja recusada para um cargo ou demitida simplesmente por ser mulher. Então, finalmente temos igualdade? Ainda não. Para alguns homens, mudar não é tão fácil.
Yesterday I spent an hour and a half teaching one of our girls what she needed to know. As empresas precisam fazer vídeos como esse para ajudá-los a se adaptar às mulheres no trabalho. Marriage, absenteeism, personality problems, aren't they really just a part of life? Part of a woman's life, maybe. It seems to me that whether the gal adds up the trouble or not is pretty much you. Logo se torna claro que se as mulheres vão mudar a cultura, elas precisam se organizar. A new movement for women's liberation is launched to support their demands for total freedom, economically, politically, socially. Em 1966, a NOW, a Organização Nacional para as Mulheres, é criada. O objetivo da organização é romper a cortina de seda do preconceito e da discriminação. Mas muitos críticos insistem que as mulheres já têm os mesmos direitos que os homens. Então por que tanta comoção? A woman can now control the destinies of 500 million people or influence the fashions that millions will wear. Sheila Scott, record-breaking Souther Pike. But nowadays, not even the sky is the limit. The first girl in space, Valentina Tereshkova. The woman in charge of millions, bank manager Margaret Reed of Edinburgh. A verdade é que esses exemplos são exceções que provam a regra. E mesmo elas não necessariamente ocupam o mesmo palco que os homens. A gerente de banco administra uma filial feminina. This bank is a cross between a woman's club and a beauty parlor. The pink powder room provides all mod cons, and there are mirrors for freshening up. After all, Madam may have to try her husband's bank manager next. Durante os anos 60, o movimento feminista continua a ganhar força. E o concurso de beleza Miss América é o alvo ideal para um protesto. Em 1968, manifestantes abrem um lençol dentro do concurso. Do lado de fora, elas coroam a própria Miss América, uma ovelha. E elas criam uma lixeira da liberdade para os instrumentos de tortura feminina. Perucas, acessórios para maquiagem, bobs, revistas Playboy e sutiãs. Nada é queimado. Mas os meios de comunicação menosprezam o protesto, dizendo que são feministas queimando sutiãs. A mentira é contada até hoje. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, as mulheres britânicas vão à luta. It was in 1968 that the Ford's machinists first went on strike. Em Dagenham, na Inglaterra, maquinistas mulheres param a fábrica da Ford numa greve por salários iguais. They said then that a company grading scheme introduced in 1967 discriminated against them. Elas vencem o caso e recebem a promessa de uma lei que se tornaria a Lei de Igualdade Salarial do Reino Unido. Nos Estados Unidos, a igualdade salarial é garantida por lei desde 1963. Mas mulheres trabalhando em período integral ainda recebem 40% a menos que os homens. Nos anos 70, as feministas americanas percebem que terão que fazer mais do que protestos nas ruas. Elas precisam se lançar na política. We are going to be running ourselves and electing ourselves so that it will not take 50 years to get 50 women in the U.S. Senate. Em 1972, há apenas 2 mulheres no Senado e 13 na Câmara, totalizando apenas 3% do Congresso. Nesse ano, a congressista Shirley Chisholm se torna a segunda mulher e primeira pessoa negra a disputar uma eleição presidencial por um partido grande. It is time that other peoples in America decide white males run for the highest office in this land. A congressista Chisholm é uma das maiores apoiadoras de uma proposta polêmica, que vai garantir os direitos das mulheres na Constituição dos Estados Unidos, a Emenda dos Direitos Iguais. As feministas lutam pela lei desde 1923. Mas agora, finalmente tem a força e a organização para que seja votada pelo Congresso. O debate é feroz.
Mas em uma grande vitória para as feministas, a proposta é aprovada. Agora, se 2/3 dos estados a ratificarem num período de 10 anos, a emenda dos direitos iguais será adicionada à Constituição. Mas apesar do progresso político, as feministas americanas estão atrasadas em relação a outras nações quando o assunto é eleger uma mulher para a liderança do país. O Sri Lanka, que na época era Ceilão, é o primeiro país a eleger uma primeira-ministra. Sirimavo Bandaranaike, em 1960. Em 1966, Indira Gandhi inicia o primeiro de 4 mandatos como primeira-ministra da Índia. Golda Meir assume o comando de Israel em 1969. E em 1979, Margaret Thatcher é eleita primeira-ministra do Reino Unido. Nos Estados Unidos, a década de 70 vê avanços na forma de várias leis novas que garantem que as mulheres tenham igualdade de acesso à educação, linhas de crédito bancário, assim como o direito de encerrar uma gravidez não desejada. No fim da década de 70, há mais mulheres matriculadas em universidades do que homens. Na TV, o papel de Mary Tyler Moore como uma mulher independente reflete as conquistas do feminismo no mercado de trabalho. Mas à medida que as mulheres começam a se infiltrar em carreiras dominadas pelos homens, fica claro que as ideias machistas não são exclusivas dos homens. Why? Why? Because a woman cannot do a job of a man. Are you afraid your husband is in some sort of danger then? Absolutely. Do you think that some of the wives of officers who are protesting about the mixed pairs have any grounds for worry? That premise is so silly that I don't even like to speak about it. A cultura do clube do bolinha no meio executivo não é muito melhor. There are situations in which you feel that when you're on an equal basis with men in a committee meeting or something like that, in which you feel they don't have much regard for your views. I've also become aware in the last 2 or 3 years that a lot of men really don't like working for a woman. Quanto aos salários das trabalhadoras, eles estão menores do que eram 20 anos antes, em comparação com o dos homens. Ainda assim, por 2 décadas, o movimento feminista moderno segue progredindo, até que, talvez inevitavelmente, venha um retrocesso. Em 1980, Ronald Reagan chega ao poder com a promessa de trazer de volta os valores da família tradicional. Restoring the American dream requires a return to spiritual and moral values. Muitos conservadores acreditam que as mulheres já têm os direitos iguais assegurados por lei. Não há necessidade de mudar a Constituição. Be it resolved that we oppose the ratification of the Equal Rights Amendment to the Constitution. All in favor, say aye. No fim de 1982, a emenda dos direitos iguais já foi ratificada por 35 estados. Faltam 3 para chegar aos 2/3 necessários. E ela fracassa. Derrotada, ela desaparece da agenda política durante décadas. Nos Estados Unidos, o feminismo começa a ser considerado coisa do passado. Após as eleições de 1988, as pesquisas mostram que apenas 18% das mulheres se considerariam muito feministas. E em 1990, esse número cai para 14%. Label feminist. It puts women off. How do you overcome it? Well, it doesn't put us off if we look in the dictionary and see that it just means a person, male or female, who believes in the full equality of women and men. Actually, the only alternative to being a feminist is being a masculinist, if you're a woman. Because, either we're full human beings or we're not. Apesar das críticas ao feminismo, a cultura pop dos anos 90 celebra mulheres fortes. De Thelma e Louise ao line-up exclusivamente feminino no festival de música Lilith Fair. A década vê mulheres americanas chegarem a cargos políticos importantes. Mas quase sempre porque são indicadas por um homem. Em 1998,
as mulheres totalizam apenas 11% do Congresso. E apesar da diferença salarial começar a diminuir, ainda está longe da igualdade. Mas não é isso que reacende o feminismo no novo milênio. O responsável é a internet. Assim como Betty Friedan garantiu às donas de casa dos anos 60 que não estavam sozinhas, a internet permite que mulheres compartilhem histórias e experiências além de seus círculos mais próximos. E há o surgimento de um novo e inclusivo estilo de feminismo que abraça mulheres de diversas identidades étnicas e culturais. Histórias esquecidas de mulheres de minorias são destacadas, como no filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história de mulheres negras envolvidas na corrida espacial. I never thought I could dream to be a rocket scientist. When I found it was true, I was angry because I was like, somebody stole a dream from me. Somebody stole an option from me. They lied to me. Agora, o feminismo desenvolve uma perspectiva realmente global. Quality education for girls is not just learning books, passing exams, and getting jobs. It is empowerment, freedom, and nourishment. Na Rússia pós-soviética, protestos dramáticos do grupo punk feminista Pussy Riot viralizam. Especialmente quando são reprimidas com a violência. E na Europa, o grupo ativista Femen usa a internet para divulgar seu apelo nu pela igualdade. We have a bunch of angry women who choose their strategy as a feminist strategy to take off their tops and to write on their body that was for so long objectified. Mas ao mesmo tempo que a internet deu voz a feministas, ela também encorajou os críticos. Os trolls da internet são especialmente cruéis com as mulheres. I've used the internet for brilliant things, but I've had rape threats, I've had huge swarms of trolls all attacking me at once. It's very tiring, it's very time-consuming. It's about somebody saying, I can make you feel scared, I can say anything I want to you, and there's nothing you can do about it. Enquanto feministas no mundo todo continuam lutando pela igualdade, fica claro quanto trabalho precisa ser feito em locais distantes, onde as mulheres ainda são tratadas como cidadãs de segunda classe. Cerca de 1/4 das meninas dos países em desenvolvimento não frequentam a escola. A cada ano, 15 milhões de garotas pelo mundo se casam antes dos 18 anos. São 41 mil por dia, ou 1 a cada 2 segundos. E até 2015, ainda havia 18 países em que o marido podia proibir a mulher de trabalhar. Em 2016, Hillary Clinton chega mais perto de vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos do que qualquer mulher já chegou. I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. A derrota apertada energiza o movimento feminino, inspirando milhões de mulheres a irem às ruas de Washington e de outras partes do mundo. Um ano depois, uma onda de novas parlamentares presta juramento no Congresso. As mulheres passam a ser 24% da Câmara e 25% do Senado. E no início de 2020, a emenda dos direitos iguais está de volta às manchetes, pois a Virgínia se torna o 38º estado a ratificá-la. Se o prazo final original puder ser derrubado, o Congresso poderá finalmente adotar a emenda, quase 100 anos após ela ser proposta. The ERA would help ensure equal pay for women. Está melhorando, mas a teimosa diferença salarial ainda existe. Se nada mudar, serão necessários mais 40 anos para que as mulheres recebam pagamento igual por um trabalho igual. Está claro que, como movimento, o feminismo está longe de acabar. E isso não vai acontecer
até que todos tenham as mesmas oportunidades, a mesma liberdade e os mesmos direitos humanos. Vou fazer alguns comentários primeiramente e depois a gente vai para a segunda etapa, viu? Gente, ó, eu queria que vocês pontuassem as observações mais pertinentes do vídeo. Tá? Ele não aponta, por exemplo, a primeira etapa do movimento feminista. Essa primeira etapa, ela vai se dar, sobretudo, ali na segunda metade do século XIX até o início do século XX. E a primeira etapa era a luta pelo sufrágio. O que é o sufrágio? É participação nas eleições, tá bom? Então, o primeiro direito que as mulheres vão reivindicar é o direito ao voto, tá? E a reboque, que inclusive é a questão que vai dar a ideia da data do 8 de março, são o movimento feminista pelas melhores condições de trabalho, o movimento operário. Tá? Essa data 8 de março é em referência ao movimento das operárias russas durante o processo de Revolução Russa, tá? E que irá ser reconhecido posteriormente pela Organização das Nações Unidas, o 8 de março, como dia de luta pelo direito das mulheres. Então, essa é uma data para reivindicação de equiparação de direitos sobre igualdade de gênero. Compreendem? Claro que, com o passar do tempo, essa data ela acabou sendo desvirtuada. Hoje é mais uma data de celebração, de entregar flores, chocolate, muitas vezes até estereotipar a figura das mulheres da condição patriarcal vigente, que é o quê? Sexo frágil, delicadas, e essa coisa toda que permeiam na sociedade. Quando eu falo sociedade patriarcal, é essa sociedade do qual os homens é que determinam as regras de organização social. Isso já vem, de muito longa data. Ok? Beleza. Mas aí vieram fatos que irão impulsionar a mobilização das mulheres. E o fato que vai ser destacado do vídeo e que irá aumentar a mobilização feminista vem depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Como vocês viram durante o vídeo, o que aconteceu durante a Segunda Guerra? Os homens foram convocados para o fronte de batalha e as mulheres é que tiveram que ocupar as funções masculinas dentro daquela condição de produção, viu, capitalista para atender a demanda da guerra. Tá certo? Com o fim da guerra, há o retorno dos homens, e aí começa a se incentivar que as mulheres retornem para o lar. Tá? Mas elas já haviam experimentado o sentimento de independência, do trabalho, da remuneração, enfim. E percebam que essas condições ainda permeiam até hoje. Eu quando criança, eu assistia muito desenho animado de manhã. Eu não sei vocês, eu acho que vocês já perderam essa etapa, a TV Globinho. E voltou muito programa de culinária ultimamente, tá? Pela manhã, o pessoal ensinava. E essa era uma ideia que cesseava lá na década de 60, de que as mulheres deveriam se dedicar única e exclusivamente ao lar, à família e ao marido, que é uma ideia de princípio patriarcal. Tá? Bom, aí veio uma série de ativistas, intelectuais, femininas, tá?
Aí ele destaca aí a Beth Friedman, mas também temos a Simone de Beauvoir, a França, e que questiona esse papel das mulheres dentro dessa sociedade ocidental, que é a nossa sociedade. Observe que o vídeo aí ele se retrata os Estados Unidos, mas a gente possamos implicar todas essas características para o Brasil, que não é tão diferente não, tá? Não é. Claro que a gente guarda as devidas proporções, mas tem muita similaridade. Então o que acontece? As mulheres na década de 60, elas eram incentivadas, sobretudo, a cuidar do lar, da casa, tá? Do marido, da prole, enfim. Isso quando não eram abandonados, né, pelos próprios maridos, pelos companheiros, né, que arrumavam outras companheiras e a mulher ficava com fardo de cuidar dos filhos. Tá? Eu até brinco, assim, de uma forma pejorativa, mas é sério, né? Isso é constatado pelo IBGE, que o número de chefes de famílias mulheres no Brasil é enorme. Então, se a gente fosse configurar de uma forma crítica o que é uma família tradicional, gente, é a família que é cuidada pela mulher, tá? A mulher que cuida ali da criação dos filhos, ela que tem mais essa responsabilidade, tá? Tanto é que os programas sociais que vieram ser implementados recentemente aí tentam priorizar, né, as chefes de família, porque sabem dessa realidade que é notória, viu? Qualquer quadro estatístico que vocês forem pesquisar. Tá bom? Muito bem. O movimento, então, ascende nos Estados Unidos. A década de 60, ela é fundamental para o nosso contexto cultural atual. Por quê? Esse período a gente está vivenciando a chamada Guerra Fria, a guerra entre as potências ideológicas do capitalismo, simbolizado pelos Estados Unidos, socialismo pela ex-União Soviética. Bom, você tem a crítica dos liberais aos socialistas pela falta de condições democráticas, mas dentro dessas estruturas liberais você tem as manifestações civis, tá? O que são essas manifestações civis? Movimento negro, tá? Direitos civis para a população negra. A sociedade americana, gente, era uma sociedade e ainda é, de determinada forma, uma sociedade segregatória, tá? Aquela que implementava políticas que chegavam próxima ao apartheid. O que é uma política de segregação? Separar negros e brancos. Acendia ali também, viu? As mulheres. As mulheres querendo o quê? Equiparação de direitos aos homens, que é o cerne do movimento feminista. É a igualdade de direito de gênero, tá? Isso se deu muito pelo avanço científico, tá? O que vocês denotaram aí do vídeo, do documentário, e que possibilitou maior liberdade individual para as mulheres a partir da década de 60, que foi que passou a ser consumido entre as mulheres e que proporcionou para elas, né, um maior planejamento familiar. A pílula anticoncepcional, exatamente, tá? Isso passou a restringir mais a gravidez. Ó, isso é tanto constatado que vocês observem nas taxas de fecundidade, quando vocês forem estudar em geografia as questões populacionais, percebam que o número de filhos por mulheres
nesse período, da década de 60, 70, Estados Unidos, Brasil, era superior à média de 5, por exemplo. No Brasil, né, eu sou de uma família que são 7. Tá? E a partir do advento da pílula anticoncepcional, as mulheres, né, passam a engravidar menos e passam a se dedicar mais à carreira. Tanto é verdade que nos Estados Unidos, já na década de 70, o número de estudantes mulheres é superior ao de homens. E no Brasil isso também já é constatado. E no pré-on é 100% feminino. Né? Nós só temos estudantes mulheres aqui. Tá? Isso vai impulsionar vocês a buscarem carreiras, mas saibam, viu, que vocês vão ter que lutar pela equiparação salarial. Tá? Por quê? As mulheres, além de terem que estudar mais, trabalhar para complementar ou a renda, ou para se autossustentar a família, ou ela própria, independentemente, ela ainda executa a chamada dupla jornada. Vocês sabem o que é a dupla jornada, né? Alguém poderia me responder o que é a dupla jornada de trabalho feminino? Evelyn. Antes da Evelyn, ela é... Vamos lá, Evelyn. O que seria a dupla jornada feminina? É trabalhar, viu? E ainda executar as tarefas domésticas. Tá? As mulheres têm essa incumbência. Ok? Bom, mas o movimento vai crescer. As mulheres vão começar a perceber o seguinte, que para você conquistar os direitos, você tem que se inserir na política. E aí eu faço uma observação para vocês, o seguinte. No início do documentário, ele mostra lá um cenário dos Estados Unidos, o que não é tão diferente aqui do Brasil, sobre o número de cargos públicos ocupados por mulheres e homens. A gente observa que o número de homens é bem superior. Acontece, gente, que as mulheres, ainda sendo inferiores, ainda há segmentos, viu, femininos, que têm posições conservadoras, ou seja, contrárias à condição de aumento ou de igualdade de direitos entre homens e mulheres. E aí eu quero que vocês fiquem atentas, porque esses setores é o que nós chamamos de conservadorismo. Ou seja, o que é a ideia de conservadorismo? É não mudar a estrutura da sociedade, é manter a estrutura patriarcal. Vocês viram que tivemos na história importantes mulheres ocupando cargos políticos, tá? Fora dos Estados Unidos, cargos de primeira-ministra, presidente da República e por aí vai, mas que eram mulheres de tendências conservadoras. Um exemplo mais notório que ela apresentou aqui para vocês é da primeira-ministra da Grã-Bretanha, a Margaret Thatcher, que é uma das pioneiras, junto com o presidente Ronald Reagan, tá? A implementação do modelo econômico neoliberal, tá? Que privilegia os setores financeiros, setores mais ricos, em detrimento de direitos que vinham sendo construídos ali dentro da ideologia do Estado do bem-estar social, ok? Que configurou um retrocesso na questão de direitos da igualdade de homens e mulheres. O filme, então, retrata para a década de 90, que houve um novo impulsionamento pelos meios de mídia, sobretudo cinema, a música pop,
tá? E mais recentemente a internet, certo? Mas tanto a internet, ela impulsiona o movimento, como também encoraja os conservadores, e que é notório a disseminação de fake news, a descredibilização dos movimentos sociais, seja o movimento feminista, seja o movimento negro, seja o movimento indigenista. Esses setores conservadores, viu, eles querem manter seus privilégios. Eles não concordam que haja desigualdade entre a relação de gênero, tá? E há mulheres que concordam com essa visão estritamente patriarcal, né? Porque a nossa sociedade, de uma forma bem geral e ampla, ela é configurada, mesmo nas classes mais baixas, a manter toda a estrutura, o status quo do conservadorismo, viu? Eu gosto muito de usar aqui uma premissa marxista, que é as ideias da classe dominante, né, são as ideias que irão prevalecer, tá? Mais ou menos isso aqui que o Marx quer estabelecer, né? As ideias da classe dominadora que são as ideias que prevalecem no âmbito da sociedade como um todo, viu? Bom, aí, por fim, alguns direitos foram conquistados nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Mas as pesquisas mostram que, sobretudo na questão salarial, a equiparação, a igualdade no trabalho, ela persiste, tá? Nós vamos ver aqui algumas questões a respeito disso. E um outro ponto importante que foi acordado no vídeo, e que é garantido nos Estados Unidos, mas ainda não está garantido no Brasil, é o direito ao aborto, tá? Deixa eu tocar nesse ponto aqui com vocês. Gente, aqui no Brasil, a prática do aborto é considerada crime, com pena civil, tá? Eu não me recordo aqui exatamente aqui qual é a punição, né? Mas nós só temos 3 condições em que o aborto é permitido no Brasil. Vocês sabem quais são? O aborto, a prática do aborto é crime. Suponhamos, vamos fazer uma suposição aqui. Uma vizinha de vocês, ela decide por conta própria tomar automedicação e praticar um aborto. Aí, sei lá, é uma vizinha fofoqueira, eu só supondo, viu? E aí ela decide denunciar. Essa mulher que fez a prática, ela pode responder civilmente, viu? Pela prática do aborto, tá? E aí, o que se discute? É o direito a descriminalizar o aborto. É dar o direito à mulher, viu? Sobre o seu corpo, de se ela quer ou não manter a gravidez. Claro que aí entram as questões morais, culturais, religiosas, viu? E que desvirtua toda a discussão, tá? A questão do aborto é séria, é grave. Então, um tema assim, que eu recomendo vocês aprofundarem, viu? Terem empatia, tá? Saírem um pouco dessa questão de achismo e de maniqueísmo, né? O que é bom, o que é ruim, viu? E verem a posição da pessoa que pratica, porque muitas vezes as mulheres
as mulheres que optam por essa prática é por falta de apoio da família, do companheiro, por não ter uma condição material adequada para manter um filho, e aí toma por essas decisões. E não cabe a nós julgar, da minha parte, estou falando aqui, se ela deve ter para mandar para adoção ou passar por um parente, nada disso. Eu acho que é uma questão íntima, pessoal, de cada um. Vocês não precisam concordar comigo, vocês podem ter a opinião de vocês formada pelas concepções morais, religiosas, da quais vocês se afirmam, tá? Mas o que se quer garantir legalmente é que essa mulher não seja penalizada e que ela possa recorrer a métodos da prática abortiva com segurança, tá? Com segurança. É uma discussão muito polêmica, precisa ser debatido às claras com a sociedade, viu? Para formarmos opiniões mais consolidadas. Mas o que se discute é a descriminalização, no Brasil, viu? A descriminalização do aborto. Ele só é permitido em 3 situações. Quais são? O estupro, tá? Quando a gravidez é proveniente de ato sexual não concedido, viu? Quando há a formação do feto anencéfalo. O que é isso? É quando se constata que o feto, ao estar sendo gestado, não há uma formação cerebral. Então é dado a opção a essa gestante dela ter a prática do aborto, tá? E a terceira é se a gestação ela implicar em risco de vida, tanto para o feto quanto para a mãe, tá bom? Somente nessas 3 condições é que é permitido a prática do aborto no Brasil, ok? Bom, sobre o movimento, eu acho que eu frisei quase tudo. Se vocês lembrarem de alguma coisa aí, coloquem para mim, por favor. Alguma pergunta? Ok, eu vou entender que todas entenderam, tá? Podem perguntar, gente, por favor. Eu queria que vocês tivessem maior participação. Até porque o tema, vocês têm mais ideia de causa do que o simples professor aqui que está aqui do lado, tá? Eu só estou repassando as informações, tá? O que vocês acham? Vocês acham que a sociedade, as mulheres têm direitos iguais aos homens? Catarina? Não. E assim, Catarina, aponte para nós em qual perspectiva você percebe essas desigualdades. Em relação até mesmo ao tratamento das mulheres, por exemplo, quando vão fazer entrevistas de emprego. Salários, exato. A Aline está colocando aqui a questão de salarial. Verdade, viu? Ó, falou do salário, eu lembrei aqui de uma outra coisa, e que foi um direito conquistado, viu, há pouco tempo, que é o quê? A licença maternidade. Vejam que nos Estados Unidos, a década de 60, se uma mulher que estava empregada engravidasse, ela poderia ser demitida sem nenhum direito. Imagine uma situação dessa, gente. O momento em que a pessoa mais precisa do trabalho, mais precisa da remuneração, porque precisa sustentar o filho, a prole, tá? Aí você perde um emprego, porque
não é dada a condição assegurada, né, para essa trabalhadora. Compreende? Então, hoje nós temos o direito à licença maternidade, mas só para aquelas trabalhadoras que têm carteira assinada. Os trabalhadores que trabalham em situações de subemprego, trabalhos intermitentes. O que é o trabalho intermitente? É que ela só recebe pela hora. O pessoal aqui que trabalha para hora é intermitente. A gente só paga pela hora aqui, da hora aula. Tá? Então, não tem uma seguridade. E quem garante isso é o Estado através, obrigando, né, as grandes empresas a garantirem, né, esses direitos, a darem a licença maternidade. Ela era de 4 meses, foi estendida para 6. Querem reduzir para 3. Há discussões no Congresso Nacional. Viu? E se isso ocorrer, é um retrocesso. É um retrocesso. Então, é uma perca de direitos. Tá? Essas condições. A equiparação salarial. Olha, mais do que igualar o número de funcionários, né, 50-50, 50% de homens, 50% de mulheres, é necessário também buscar a equiparação salarial. Por quê? Há pesquisas fundamentadas e que apontam que, na maioria dos casos, as mulheres, tendo a mesma formação que os homens, ganham em média de 30% a 40% a menos. Tá? E executando a mesma função, com dupla jornada. Tá? Então, esse é um ponto fundamental para vocês ficarem atentos, porque vai aparecer questões relacionadas a essa temática. Ok? Bom, o que mais que a gente poderia... falei da equiparidade, direito ao aborto, mulheres na política, tá? A família tradicional, né? Essa concepção de família tradicional foi resgatada pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos e agora recentemente no Brasil, e ainda persiste, né, nesses setores à direita aí, sobretudo as pessoas que defendem mais aí o ideário do Bolsonaro, tem essa posição de satanizar as mulheres que são ativistas, né, do movimento feminista. E pelo mundo afora, gente, o feminismo ele vem agregando outras pautas sociais, viu? De grupos de mulheres minoritárias, tá? A situação do Ocidente tem um avanço, mas se a gente for para a África, Arábia e a própria América Latina, a condição de direito das mulheres ainda é muito precário. Aqui na América Latina, sobretudo o Brasil e o estado do Maranhão aqui, eu quero destacar para vocês a violência, a prática de violência contra as mulheres. Tá? O feminicídio, observem pelos dados estatísticos, sobretudo agora durante o período da pandemia, os casos de violência contra as mulheres praticados pelos companheiros dessas mulheres aumentaram significativamente. Viu? Isso é fruto do quê? De uma demanda de sociedade ainda patriarcal, viu? Que tem enraizado a misoginia. Tá? O que é a misoginia? É o machismo. A ideia de que o homem é superior, que ele é o provedor nato da casa, viu? E que por esse fato ele pode reduzir a figura da mulher, tá? Como sendo inferior, chegando a práticas de violência que culminam no chamado crime do feminicídio.
Pode falar, Aline. Professor, e tipo assim, quando surge um movimento, né, que defenda as mulheres, a gente ainda vê ele tentando ser sabotado, né? Porque o que mais tem é gente com ideias deturpadas do feminismo, sobre o feminismo. Sim. Em todos os setores. Olha, é uma coisa assim que intriga a gente. Nós temos, por exemplo, pessoas negras que são contra ao movimento negro. Mulheres que se posicionam contrária ao movimento feminista, às pautas das mulheres do movimento feminista. Por quê? Tudo, Aline, faz parte de um contexto cultural, e mudar a sociedade, mudar as ideias, ela requer tempo. E observa que esses movimentos, eles são recentes. Eles estão impulsionados. As mulheres ganharam direito a voto, a participar do sufrágio, desse modelo liberal dito democrático, há pouco mais de 100 anos. Isso é pouco tempo na história. Compreende? As pautas feministas começam a serem levantadas na década de 60 do século passado. E aí é esse trabalhinho aqui de formiguinha das escolas, dos professores, das áreas de humanas, na medida em que a gente vai apresentando essas informações para vocês, à medida que vocês vão se aprofundando nesses contextos, é que a gente vai mudando essas percepções. Mas saibam que é nadar contra a maré. Eu tô aqui, ó, com 9 alunas, ou 8, e aí eu tô apresentando um material, dialogando com vocês, mas mundo afora você vai ter rede social, gente de tendências conservadoras massificando, ideias de que as mulheres têm que se submeter aos homens, que é uma questão histórica, bíblica, e por aí vai, tarará, tá? E é complicado, né? Vocês vão encontrar mulheres sendo críticas às feministas, tá? As mulheres que estão reivindicando por igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas o primeiro passo é esse, é começar a conscientização, viu? Pela informação e pelo contexto real. Vocês viram no filme o protesto que houve durante a escolha da Miss Universo, em 68, e que as mulheres jogaram fora utensílios, como é que a gente diz, acessórios, e que elas protestaram ali contra os padrões, né, que colocavam as mulheres, o sutiã, cílios, que mais? Uma série de produtos. Jogaram na lata de lixo. A imprensa conservadora, a imprensa jornalística da época, impulsionou que elas atearam fogo. E essa mística, esse mito contra as feministas prevalece até os dias atuais. Por quê? Porque é feito por setores societários que não querem nenhum tipo de mudança na estrutura, que o status quo permaneça da forma como ele está. Mas a sociedade, ela está sempre em movimento. E essas pautas, elas podem até cessear, né, diminuir, mas elas vão voltar a aparecer. À medida
que o tempo passa, elas vão reaparecer. E o resultado está aí. As mulheres estão ocupando mais espaço, viu? Sobretudo espaços de poder, se empoderando, viu? Mas ainda falando assim numa questão mais global, é considerado pouco, tá? Vocês viram o caso da Malala, a ativista paquistanesa, que é da etnia Pashtun, né? A mesma etnia dos afegãos, onde as meninas são proibidas de estudarem. Compreende? Há casos ainda na África de mutilação feminina. Vocês sabem o que é a mutilação feminina? Países, quando as meninas entram na idade de menstruação, eles cortam o clítoris das meninas. Para quê? Para quando elas se casarem, elas não sintam prazer nas relações sexuais, porque é considerada impuras em algumas culturas, tá? Essa prática é considerada crime, crime contra os direitos humanos, mas ainda é praticada em países, sobretudo de culturas muçulmanas. Recentemente nós tivemos no Irã, e esses casos é bom vocês ficarem atentas, o caso da garota que foi reprimida e acabou, essa repressão de forma violenta, ela acabou sendo levada à morte, o que gerou uma série de manifestações. Por quê? Porque ela não usava o véu, é o hijab, posso ter errado aqui na pronúncia, que é aquele véu islâmico que as muçulmanas são obrigadas a usarem, né? Algumas usam por questões culturais mesmo, não por obrigatoriedade, é uma questão mesmo de questão da cultura da religião, né? Da prática da religião, assim como nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, as evangélicas, né, que usam saias, cabelos longos, enfim, é uma questão de hábito cultural normal, tá? Mas há sociedades que empregam essas obrigatoriedades, o que delimitam na liberdade individual dessas mulheres. Casamentos arranjados ainda, com meninas ainda muito novas, tá? E isso no Brasil existia também e ainda há, tá? É necessário fazer muita orientação, sobretudo de introdução à sexualidade. Para quê? Para evitar gravidez indesejáveis, sobretudo na adolescência, porque é um período crítico, tá? As garotas são obrigadas a abandonar a escola para se dedicar ao filho, à prole, e daí o retorno torna-se mais... Quer dizer que não vai retornar, mas torna-se mais difícil. E aí é necessário fazer as aulas de orientação e de planejamento familiar. Para quê? Para que vocês, quando quiserem constituir família, constituam quando já estiverem com suas condições materiais consolidadas. E o que é condições materiais? O que são condições materiais consolidadas? Formadas, empregadas, bem remuneradas, tá? Para que vocês possam, aí faz à vontade, viu? O mês aniversário, né? Agora é moda, né? Ainda bem que minha filha não pegou essa parte, viu? Entendeu, Aline? Ok. Bom, gente, eu tô sem um relógio aqui. Ah, dá tempo. Vamos para as questões? Vamos lá? Eu vou abrir então aqui, vou compartilhar as questões com vocês, viu? Ó, eu fixei ela em módulo formulário, porque já estavam prontas. Ok?
Digam-me aí se estão visualizando direitinho. Precisa aumentar mais a letra aí, tá bom? Tá bom, professor. Muito bem. Então vamos lá. Ó, essa primeira aqui, ela retrata a condição feminina no século XX. Tá? A questão do Enem de 2018. Nós temos aqui um anúncio publicitário da década de 40. Tá? Aqui é a pergunta. O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Ó, importante aqui é vocês entenderem o que é estereótipo. Tá? Estereótipo como é que eu vou explicar aqui para vocês? O que é estereotipar uma pessoa? É você olhar para a aparência dela e, mesmo sem conhecer a pessoa, já delimitar um certo preconceito. Preconceito no sentido aqui é um conceito seu, mesmo sem saber se aquela pessoa, viu, ela é exatamente aquilo. Então, por exemplo, eu olho para mim, vocês olham para mim, para o professor Ivan. O professor Ivan tem esse jeito dele, relaxado, tal, é um vagabundo. É só uma suposição, tá? Não conhece, não sabe o quanto eu trabalho, o quanto eu ralo, como eu, enfim. Mas eu tenho uma opinião formada. E o que é estereotipar a mulher? É olhar para a imagem feminina e já dimensionar de que, por ser mulher, é inferior, tá? Não pode fazer, não tem a mesma capacidade dos homens, viu? É frágil. Tinha até aquela música do Erasmo Carlos, né? Sobre, e toca agora pra caramba aí no Dia das Mulheres aí. Enfim. Isso é estereotipar. Então, o anúncio aqui, ó. Ela seria adorável se não fosse doentinha. Só uma saúde perfeita pode dar à mulher beleza e encanto, capazes de a tornar adorável aos olhos masculinos. Observe que a propaganda é direcionada, né, sobretudo para a satisfação masculina. É um padrão, né? E o que não muda muito também é atual, não, viu? Para ter uma saúde assim, tome a saúde da mulher, o remédio que traz no nome o resumo das... agora ficou meio embaçado aqui. O resumo das suas virtudes. A saúde da mulher. Regulariza e o fortalecimento do delicado organismo feminino. É um tônico aqui, ó. Saúde da mulher. Bom, vamos voltar à pergunta. O anúncio publicitário da década de 40 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Bom, vamos lá. As alternativas estão colocadas aí para vocês. Qual seria essa suposta natureza feminina, gente? Leve em consideração o anúncio que eu li para vocês. O que vocês iriam responder? Letra B, professor. Exatamente. Tanta fragilidade que a mulher... Fragilidade física e necessidade de aceitação. Essa daqui, ó, é o estereótipo atribuído, viu, pela imagem feminina na década de 40. Ok?
fragilidade física e necessidade de aceitação. O anúncio não tem nada a ver com pudor inato e instinto maternal. Ele está falando aqui de maternidade. Isolamento social e procura de autoconhecimento. Não faz nenhum sentido com a propaganda. Dependência econômica e desejo de ostentação. A mulher aqui não está nesse sentido também. Mentalidade fútil e conduta hedonista. Não é a conduta que ela está expressando aqui no cartaz. Tá? Mentalidade fútil até poderia ser, mas a conduta hedonista não. Aí, então, a fragilidade física e necessidade de aceitação. Ok? Enem 2018. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Então, observe, é uma pergunta de história, tá? Sobre o direito do voto das mulheres, que foi instituído em 1932, ou seja, ano passado, é que as mulheres celebraram 90 anos, e claro que esse direito ele veio sendo construído ao longo do tempo, viu? E aí foi instituído 2 anos após a implementação do voto aos 18 anos. Viu? A pergunta é, um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi a... Então tá aí as alternativas apresentadas para vocês. Qual foi a motivação que irá implementar o direito ao voto feminino no Brasil em 1932? Acho que a letra E. Campanha de extensão da cidadania. Exatamente. As outras alternativas aqui. A. Superação da cultura patriarcal. Gente, essa cultura ainda prevalece. Viu? Patriarcado. Ele está enraizado na sociedade. Tá certo? Essa condição da dependência, quer dizer, da superioridade masculina é muito forte na sociedade. E isso eu estou apontando de forma global. Não é só Brasil, não. Tá bom? Influência de igrejas protestantes. Esse período aqui, as igrejas protestantes não tinham tanta influência quanto agora. Agora tem bastante. Pressão do governo revolucionário. Não, o governo aqui era o do Getúlio Vargas, né? Ele querendo dar talvez, agora eu estou fazendo uma leitura analítica minha, uma imagem de modernidade para o país, né? Ele implementou o direito ao voto feminino, mas não por pressão. Fragilidade das oligarquias regionais. Também não foi esse fator aqui. Essa letra D poderia direcionar muitos candidatos ao erro, tá? Porque o período demarca uma mudança da estrutura de poder da velha república, café com leite, para a nova república, né? Que o Getúlio Vargas vai encampar mais um caráter urbano, industrial, tá certo? Dentro do contexto do governo dele. Ó,
essa questão, ela vai falar da questão salarial entre homens e mulheres no esporte. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em torno de gênero, todos os principais torneios, viu? Aqui tá errado, oferecem prêmios idênticos na disputa femininas e masculina. No futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA. Ela conquistou o 3º lugar na última votação para melhor jogador do mundo, a época aqui, viu? Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Aqui é uma matéria de esporte. O esporte é uma manifestação. A pergunta: o esporte é uma manifestação cultural na qual se estabeleceram relações sociais. Considerando o texto, o futebol e a mobilidade, que aí vem aqui, ó, os dados para vocês compararem. Quanto vale o gol? A Marta ganha em média $400 mil, Neymar 14,5 milhões. A marca tem 103 gols à época aqui pela seleção, Neymar 50 gols. Eles fizeram a divisão aqui, ó. Quanto vale o gol da Marta? $3,9 mil por gol, e o Neymar 290 mil por gol. A pergunta: o esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelece relações sociais. Bom, estamos falando do futebol. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que... Vamos lá, as alternativas estão apresentadas aí para vocês. Apresenta proximidades com o tênis. Vimos que no texto aí a premiação dos torneios de tênis são iguais para homens e mulheres. Não, né? Então vamos descartar. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferido maior remuneração aos jogadores. O que vocês acham? Acho que é ela. Letra B. Exatamente. A Aniele respondeu aqui no chat. Viu? Futebol, ele tem um caráter massivamente masculino no Brasil. É interessante. Pois é. Diga, eu fico me perguntando por que o futebol masculino é muito mais relevado do que o futebol feminino. Por exemplo, o time do Corinthians feminino é um excelente time, não é tão elevado como os outros. Quem foi que... Deixa eu ver aqui o nome aqui, que eu tô meio ceguinho hoje aqui. Foi a Bárbara. Bárbara, entenda da seguinte forma. É uma questão cultural. Há pouco tempo, eu acho que a modalidade de futebol feminino no Brasil, ela começa a ser representativa a partir da década de 90. Enquanto que o futebol masculino já tem mais de 100 anos. E se levarmos em consideração, viu, Bárbara, que em décadas passadas do século XX, a prática esportiva era proibida para mulheres e configurava também as mulheres que praticavam futebol, elas sofriam discriminação, e ainda sofrem. É a discriminação de gênero, e muitas vezes até preconceitos pela sua orientação sexual. Isso vai permear na sociedade, porque isso é uma questão cultural da chamada sociedade patriarcal. Entende? Então, agora, recentemente, o futebol feminino está ganhando mídia. Ainda não tem a mesma
probabilidade de público, mas já tem mídia, já tem partidas sendo transmitidas, está atraindo capitais, que são os anunciantes, e as TVs, elas se movem pelo lucro. Deixa eu pedir uma coisa aqui para vocês, quando forem analisar, tomem muito cuidado. Não é por motivações, digamos, ideológicas que a mídia se mobiliza. Ela se mobiliza pelo faturamento. Elas são companhias capitalistas. Então, se o caráter das identidades, dos movimentos sociais, atrai um público, aumenta uma massa de consumo, obviamente que os setores econômicos vão se mobilizar para explorar, né? E tirar um lucro dessas condições. Tranquilo? Bom, traz remunerações de jogadores e jogadores proporcionais. Vocês viram que não é proporcional. Tá? Resulta em uma melhor eficiência para as mulheres e, consequente, em remunerações mais altas jogadores. Nada a ver, né? Aqui, comparação salarial. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade. Não é. Tá? Apesar de haver expoentes feministas de destaque como a Marta. Eu não sei se a Marta, não vou comentar, até por falta de conhecimento meu, se ela é ativista, né, da causa feminina. Eu vejo que ela, pelo menos nas entrevistas que eu já acompanhei dela, ela se posiciona muito enfaticamente pela ampliação, né, da prática do futebol feminino, tá? E que vem aumentando, tá? 4. A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpa por não possuir títulos nem conhecimento, mas orgulhosa ofereceu a sua pena, que, sem ser hábil e em compensação guiada pelo poder da vontade, Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Vocês sabem o significado do termo alforria? Vocês sabem o que quer dizer, hein? O que era comprar a alforria de um escravo? Era a liberdade? Conceder a ele a liberdade, exatamente. Viu? As práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento, né? Bom, pelo que nós lemos aqui desse contexto, qual é o movimento aqui, dos 5 apresentados, que refere à citação? Tá fácil. Letra E. Abolicionista, exatamente. Tá? É um movimento abolicionista. Nas últimas décadas, de uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo, se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Olha, o que são esses espaços? Vou até grifar aqui para vocês. Espaço dos empregos
precários. São os empregos de menor remuneração. Aí eu lanço a pergunta para vocês. Quais são os empregos de menor remuneração que afetam as mulheres? O que vocês iriam citar aí para nós? Empregadas domésticas. Isso. Essas categorias de trabalho doméstico, é onde nós temos a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, são empregos de baixa remunerações e que exige pouca, eu não gosto de usar esse termo, né? Qualificação, né? Acho meio, sei lá, enfim. Bom, vamos para a pergunta aqui. Aqui é a citação do Ricardo Antunes, viu? A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude da ou das. Vamos lá. Quais afirmações aqui, qual das afirmativas nós iríamos assinalar? Letra A, né? Desculpa. Estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente. Cuidado, estagnação significa que os direitos foram parados. Tá? Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Vamos deixar essa daqui em espera. Desestruturação da herança patriarcal. Ó, essa expressão, desestruturação, quer dizer o quê? Que essa sociedade patriarcal está se desestruturando. Pelo que eu já falei para vocês, o que vocês afirmam? Sim ou não? Vocês já acham que essa sociedade de ideia de que os homens são superiores, ela está se desestruturando efetivamente? Sim ou não? Efetivamente, não. Não, exatamente, viu? Disputas na composição sindical e da presença da esfera político-partidária. Tá? Olha, tanto nos sindicatos quanto nas representações legislativas, políticas, as composições são formadas por qual maioria de gênero? Vou repetir a pergunta. Tanto nas câmaras legislativas, deputados, senadores, vereadores ou direções de sindicatos, a maioria é composta por qual gênero, gente? Masculino. Masculino. Então, não há essa disputa como está afirmando aqui na alternativa. Compreende? Exigências de aperfeiçoamento profissional e habilidades na competência diretiva. Não é na condição de trabalho que está afirmando aqui no texto. Então, volta a letra B, viu? Manutenção do status quo. O que é status quo? Status quo, gente, é a condição que está prevalecendo. Viu? Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. É dado essas condições às mulheres, né? Tem aquele filme o nome daquela atriz, rapaz, fazer aquele negócio do esquenta lá, Regina Casé. Que horas que ela volta? Ele retrata bem isso aqui. Ele fala ali de uma empregada doméstica que tem uma filha que faz um pré-vestibular, ela é aprovada
para a faculdade, enquanto que o filho lá da classe média não é, né? E quando isso acontece, há uma mudança no status quo. Por quê? Porque, em geral, gente, as pessoas acreditam que os filhos vão seguir os mesmos destinos dos pais. E a ascensão aos cursos superiores, ele muda essa configuração. Tá? Isso é notório, a gente percebe já inúmeros casos, e eu acho que é uma das condições assim, que a gente motiva muito vocês. Tá? Eu me permeio muito o seguinte: se para mudar a sociedade a gente precisa mudar as pessoas. Então, vocês precisam buscar o espaço, o empoderamento de vocês para mudar toda uma carga de estrutura familiar que já vem, esse ciclo vem se repetindo há várias décadas, há algumas gerações. Eu acho assim que os estudantes eles têm que se conscientizar e pensar: pô, eu não quero ter a mesma vida que minha avó ou minha mãe. Não reduzindo, jamais. Eu falo sempre numa perspectiva material melhor, tá bom? Meninas, temos mais questões aqui. Eu prometo voltar nelas para vocês no próximo encontro. A gente parou na sexta. Quero comentar elas com vocês, tá bom? Mas eu vou encerrando nossa aula por aqui, tá legal? Deixa eu agradecer aqui a todas presentes. Convoquem mais gente para o Pré-On, que a gente precisa manter esse projeto aqui e ele vai ajudar vocês a ascenderem aí para as universidades. Tá legal? Satisfação em vê-las. Tchau. Feliz Dia Internacional das Mulheres aí. Com luta, viu? Empoderadas. Tchau. Tchau. Tchau.